Olá, graça e paz. Que alegria poder, neste dia, compartilhar a palavra do Senhor com as irmãs. Meu nome é Ruth, eu sou casada com o Omar, que é pastor, dentista. Eu sempre gosto de dizer que ele é o melhor dentista. Temos dois filhos, Daniel e Jonatas, que também são pastores. Tenho duas noras, lindas noras, também dois netinhos que têm sido a nossa alegria. Samuelzinho com 1 ano e Isaac com apenas 3 meses. Deus me deu o privilégio de nascer num lar evangélico. Eu sou filha de missionários, meus pais foram missionários entre os índios Kaiowás, em Mato Grosso do Sul. E durante a minha infância e a minha juventude, eu fui criada na palavra do Senhor, instruída, e na juventude Deus me deu a oportunidade de passar pelo treinamento aqui no Instituto Bíblico Maranata, e durante mais de 30 anos tenho servido ao Senhor. E é uma alegria servir ao Senhor. A melhor escolha que uma pessoa pode fazer é servir ao Senhor, aonde ela estiver. Trabalhamos durante 17 anos com Asas de Socorro e em 2018 nós ingressamos no Ministério do Instituto Bíblico Maranata. Aqui somos professores, deões dos alunos casados, também somos coordenadores dos ministérios práticos de evangelismo, né? Evangelismo, discipulado. Esse programa é um programa que é desenvolvido com os alunos para colocar em prática aquilo que eles têm aprendido nas salas de aula. Também eu sou coordenadora da área de marketing aqui da escola, que é a divulgação, captação de recursos e alunos. E também nós trabalhamos muito com ministérios como o Ministério Servo, voltamos recentemente do Ministério Servo, ali em Guarani de Goiás. Deus tem nos dado a oportunidade de servir de diferentes maneiras e para nós é uma alegria muito grande, muito grande. Como deões dos alunos casados, Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar vida na vida. E como é precioso! Não só eles aprendem, mas nós também. E eu louvo a Deus, porque Ele nos trouxe para esse ministério vibrante, esse ministério do Senhor. O Instituto Bíblico Maranata tem 61 anos e é uma escola que tem treinado jovens, adultos, para melhor servir ao Senhor. Venha conhecer o Instituto Bíblico Maranata. Eu falo que nesse tempo de vida missionária em ministério, Deus tem nos dado oportunidades únicas, ímpares. E uma dessas oportunidades é de conhecer pessoas preciosíssimas, valiosíssimas, e que têm se tornado como filhos do coração. E a Arlinda é essa pessoa. Conhecemos a Arlinda em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e depois nós tivemos a oportunidade de conviver com a Arlinda no Instituto Bíblico de Evangelização em Araçatuba, e nós desenvolvemos uma amizade preciosa, e a Arlinda se tornou nossa filha do coração. E a Arlinda me convidou para nesse dia poder trazer uma devocional, um estudo da palavra do Senhor para as irmãs. E eu quero agradecer muito minha filha querida, Arlinda, por essa oportunidade. E ela me passou o tema, né, que é Mulher Virtuosa, e ela passou também os versículos, que é Provérbios 31, versículos 10 até o versículo 15. Mas antes de entrar propriamente dito nesses versículos, eu gostaria de orar. Senhor Deus e Pai, como sou grata ao Senhor pela Tua palavra. Como eu sou grata por poder abrir este livro que tem transformado a minha vida, Senhor. E poder compartilhar com essas irmãs verdades espirituais, conselhos preciosos para a nossa vida como cristãs, como
esposas, como mães. Ó Deus, que o Senhor coloque as tuas palavras nos meus lábios, que o Senhor me use para transmitir a tua palavra com fidelidade e que o Senhor fale a cada coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 31 de Provérbios, ele tem sido muito usado em estudos para mulheres, em programas especiais para o Dia das Mães, para o Dia das Mulheres. Ele tem sido muito usado mesmo para leituras bíblicas, né? Para meditações diárias. Enfim, ele é tão rico, ele é tão precioso. E esse capítulo ele foi escrito pelo rei Lemuel. Rei Lemuel, nada se sabe sobre esse rei. A única coisa que sabe é que ele tinha uma mãe, porque o próprio capítulo fala. E essa mãe, do versículo 3 até o versículo 9, ela dá pelo menos 3 conselhos importantes para o rei Lemuel. O primeiro conselho que ela dá é cuidado com os relacionamentos ilícitos. Os relacionamentos com mulheres, ela estava dizendo. O segundo conselho que ela dá para ele, e pelo menos ela fala em 3 versículos sobre isso, é cuidado com a embriaguez, cuidado com o álcool. E o terceiro conselho é seja defensor dos órfãos e faze justiça aos pobres e aos necessitados. 3 conselhos preciosíssimos. E aí entra, a partir do versículo 10 até o versículo 31, tecendo qualidades de uma mulher virtuosa. Eu penso que ela deve ter dito: agora você, rei Lemuel, você precisa fazer uma escolha acertada. Escolher uma mulher que seja virtuosa. E é interessante que nesses versículos você encontra qualidades fundamentais de uma mulher. E talvez você vai perguntar para mim: Ruth, é possível achar essa mulher? É possível encontrar essa mulher virtuosa? Eu digo que sim. Sabe por quê? Porque essa mulher virtuosa é a mulher cristã. Nós temos a bênção de sermos filhas do Senhor, habitadas pelo Santo Espírito do Senhor, que nos capacita, que nos instrui. Eu gosto muito de pensar que eu sou o templo do Espírito Santo. Interessante que a mãe de Lemuel, ela compara essa mulher, ela diz que o seu valor excede ao de finas joias, compara-se ao rubi. Você já pensou, minha querida irmã, que você excede, o seu valor excede ao de finas joias? E pensando nisso, eu quero trazer para você o seguinte tema. Qual é, então, o valor de uma mulher virtuosa? Por que ela é tão valorosa? Por que ela é tão especial? E nos versículos 10 até o versículo 15, 2 qualidades se destacam. E eu quero pensar com você sobre essas 2 qualidades, que é a fidelidade e a disposição. A primeira qualidade, que é a qualidade da fidelidade, é a fidelidade no casamento. Essa mulher virtuosa que é mencionado nesse capítulo, ela é fiel ao seu marido, ela é fiel ao seu esposo. Por que ela é fiel? Primeiro, porque ela inspira confiança. Aquilo que essa mulher fala, aquilo que essa mulher pensa, aquilo que essa mulher faz no seu dia a dia, inspira o quê? Confiança ao seu marido, aos seus filhos. Quão importante, minhas irmãs, é aquilo que sai da nossa boca. Eu gosto de pensar em um versículo de Salmo que diz que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Quando as minhas palavras são agradáveis ao Senhor, consequentemente, elas serão agradáveis àquelas pessoas que nos cercam. E especialmente aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que é o nosso esposo, que são os nossos filhos, que são os nossos parentes, enfim, aqueles que estão mais próximos.
Portanto, minha amada irmã, que a sua palavra, que aquilo que você pensa, que aquilo que você faz, realmente possa inspirar confiança para aqueles que o cercam. Uma segunda coisa dentro da fidelidade no casamento é que essa mulher, ela não é vulgar. Você sabe o significado da palavra vulgar. E ela também não é preguiçosa. Pelo contrário, todos esses versículos falam como essa mulher trabalha, com dedicação, com esmero, né, com vigor. Minha querida irmã, eu pergunto para você, você tem sido uma mulher que trabalha, uma mulher que realmente se esmera, não é preguiçosa? Eu conheço muitas mulheres que, infelizmente, quando você chega na casa, você olha para a casa dela, você já vê que não é uma mulher trabalhadeira, né? Pelo contrário, é uma mulher preguiçosa. Sabe, nós temos hoje uma grande dificuldade com o celular. Muitas mulheres têm deixado os seus lares por conta de um celular. Ficam assentadas no sofá, só teclando no celular, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Infelizmente, os seus filhos ficam largados. Esse celular que hoje está sendo tão útil porque eu estou gravando essa live, mas tem sido prejudicial em muitos lares, porque muitas mulheres têm deixado de fazer o seu trabalho com dedicação, com esmero por conta do celular, por conta de uma televisão. Uma terceira coisa é que essa mulher é fiel também porque ela encoraja o seu marido. O versículo 11 que nós podemos ler, no versículo 12, ela diz: ela lhe faz bem e não mal. Então nós podemos perceber que essa mulher é uma mulher que fala e que faz coisas que motivam, que incentivam o seu marido, que incentivam os seus filhos. Interessante que me chamou a atenção que diz que ela faz o bem e não o mal. Muitas vezes nós achamos que fazer o mal é só através das nossas atitudes, mas aquilo que nós falamos pode fazer tão mal às pessoas que nos cercam. Por isso, cuidado com aquilo que nós falamos, porque elas podem produzir marcas, feridas que podem ser tão prejudiciais para a vida daquele que ouve. Portanto, essa mulher é uma mulher que deve ser motivacional. Ela deve ser uma mulher que vai encorajar, que vai animar o seu marido, os seus filhos a viver a vida cristã no lar, a viver aquilo que o Senhor quer para o lar. Em quarto lugar, as suas palavras são palavras que realmente glorificam ao Senhor. Como têm sido as palavras que têm saído da sua boca? Tem glorificado o Senhor? Portanto, minha querida irmã, essa mulher virtuosa, ela era fiel no casamento. Por quê? Porque tudo aquilo que ela fazia, porque tudo aquilo que ela pensava, tudo aquilo que ela falava realmente transmitiam confiança, transmitia alegria, transmitia ânimo, coragem para a sua família. Em segundo lugar, a segunda qualidade que nós podemos ver nesses 5 versículos é que ela trabalhava de forma dedicada e com disposição. Olha o versículo 13. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Olha, de bom grado trabalha com as mãos. Versículo 14 diz: é como navio mercante, de longe traz o seu pão. Uau! Que mulher, hein? Que mulher dedicada, que mulher disposta. Não é aquela mulher que fica murmurando, não é aquela mulher que fica reclamando por ter que fazer os serviços. Eu sempre morei em casas que são grandes, né? Pelo menos 2, 3 quartos. E
Eu sempre limpo a minha casa, o dia que eu escolho para limpar, quando eu não estava aqui em Maranata, antes de chegar aqui em Maranata, eu sempre limpava na sexta-feira. Aqui em Maranata eu sempre procuro limpar na segunda-feira. E já com os meus 6.0, né? Já sou um pouco mais limitada e cansa mais fácil. E eu lembro que logo que eu cheguei aqui, a casa era muito grande, 3 quartos, mas 3 quartos bem grandes, sala enorme, cozinha, a Erlinda teve o privilégio de ficar na minha primeira casa aqui em Maranata. E eu lembro que eu ia fazer o serviço e eu ficava reclamando e eu ficava murmurando, porque eu tinha limpado e já estava sujo de novo. E como estava sujo? E aqui a minha casa é assoalho, era assoalho, né? Então o pozinho entrava nos vãozinhos e conforme você andava, então eles subiam, então sujava mais fácil a casa. E eu pensava, nossa, eu vou ter que limpar essa casa. E eu começava a limpar a casa 8 horas da manhã e dava 10 horas da noite. Eu estava limpando a minha casa e reclamando, minhas irmãs, reclamando. Não tenho vergonha de dizer. Até que Deus falou no meu coração, Ruth, essa casa é eu que tenho dado para você. E eu tenho dado para você, Ruth, saúde para você me servir limpando essa casa. E eu confessei ao Senhor como pecado, pedi perdão. E desde então, antes de limpar a minha casa, primeira coisa que eu faço, eu me assento e eu vou orar e falar com o Senhor. E dizer para Ele, Deus, obrigado por essa casa. É uma casa grande, o Senhor sabe que ela está suja, bem suja. Mas me dê alegria, me dê forças para limpar essa casa, me dê satisfação. E que naquele espaço que tiver difícil para me limpar, que eu possa louvar ao Senhor. E tem sido isso desde então. Irmãs, eu começo a limpar minha casa hoje, 8 horas da manhã, e quando é lá pelas 4 horas da tarde, minha casa já está limpa. Por quê? Porque o tempo que eu gastava murmurando e reclamando, as horas iam passando. Hoje eu faço agradecendo e louvando ao Senhor. Portanto, muitas mulheres reclamam, murmuram, têm raiva, expressam isso através de suas palavras. Essa mulher virtuosa não era assim. Ela não era uma mulher murmuradora, não era uma mulher cheia de raiva, pelo contrário, ela tinha disposição e ela fazia tudo com muita dedicação. A segunda coisa é que essa mulher ela era inovadora e ela é comparada aqui com um navio mercante. O navio mercante era aquele navio que passava vendendo as suas mercadorias e ele sempre tinha novidades. Interessante como ele compara essa mulher virtuosa com esse navio mercante. Como mulheres, como mães, como esposas, nós precisamos sempre ter coisas diferentes, coisas novas para apresentar. É um bolo gostoso que você faz, é uma comida deliciosa que você faz. Já pensou, seu marido chega do serviço e você pode dizer, querido, olha o que eu preparei para você. Ele encontra novidades em casa e ninguém melhor do que os filhos para se alegrar com as novidades, né? Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e eu fazia alguma coisa diferente, eles chegavam da escola e eu dizia, olha o que a mamãe preparou para vocês! Oba! E era uma alegria, uma alegria. E às vezes pode ser um arroz com feijão, mas feito com muito amor, alegra a família e mais do que isso, alegra ao Senhor. E a quarta coisa, a terceira coisa na realidade, por onde essa mulher passa, ela deixa marcas de alegria, de contentamento. E você talvez vai perguntar, Ruth, como eu posso estar alegre passando por dificuldades? Sabe, irmãs, é difícil muitas vezes nós pensarmos como estar alegres, como estar contente em meio às dificuldades. Mas nós precisamos lembrar que o nosso contentamento verdadeiro tem que vir do Senhor. Eu gosto daquele versículo que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. E quando existe pelo menos 3 ladrões da alegria, né? Primeiro são as pessoas. As pessoas muitas vezes
tentam roubar a nossa alegria. E essas pessoas que eu falo pode ser o esposo, pode ser os filhos, pode ser os amigos, os parentes, tentam roubar a nossa alegria. Mas quando a nossa alegria está no Senhor, nada vai nos roubar. Porque o nosso contentamento, mesmo quando nós somos frustrados por pessoas, nosso contentamento vem do Senhor. Um outro ladrão da nossa alegria são as circunstâncias, né? Nem sempre o céu vai estar tão azul. Hoje o céu está azul, lindo, está frio, mas está tão bonito. Mas muitas vezes o céu aqui no Paraná está cinzento, chuvoso, frio, e a tendência é ficarmos deprimidos. Mas quando a nossa alegria, o nosso contentamento está no Senhor, nós encontramos alegria mesmo em dias como isso. Mesmo quando as coisas não estão boas, quando temos problemas dentro de casa, doenças, são circunstâncias que nos aparecem e que tentam roubar a nossa alegria. Terceiro ladrão de alegria, né? São a questão de bens. Eu não tenho um carro para me levar à igreja. Eu não tenho uma casa. E nós ficamos reclamando e perdemos a oportunidade de estarmos alegres, de estarmos contentes, porque nós não temos as coisas. Mas quando nós olhamos que nós temos o principal, que é o Senhor Jesus, nós nos alegramos. Nós podemos refletir a beleza de Cristo. Em quarto lugar, essa dedicação se reflete na forma como a mulher lidera. Essa mulher aqui, interessante, ela tinha empregadas e ela distribuía tarefas para essas empregadas e não só isso, mas ela fiscalizava. Aqui em Maranata, como deã dos alunos casados, eu tenho uma vez por mês, de forma surpresa, eu faço inspeção na casa dos casados. Então eu passo, eu quero olhar os guarda-roupas, faz parte do treinamento deles, olhar a geladeira, olhar tudo, eu quero ver como está. Quando eu olho a geladeira, eu já olho com a intenção de ver como está a despensa desse aluno, se ele tem ali alimentos, e muitas vezes a gente descobre alunos que estão passando por necessidades e assim a gente pode ajudar. Mas passando a inspeção, eu estou dizendo para eles, olha, você precisa manter a sua casa organizada. E eu sempre digo, a minha casa tem que ser um espelho para vocês. Por isso eu gosto de manter a minha casa organizada, porque tanto o Omar quanto eu estamos sendo observados pelos alunos. E como cristão, nós precisamos cuidar, ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado. Então, talvez você não tenha empregadas, né? Mas você tem aí filhos que você pode distribuir tarefas para eles. E você pode fiscalizá-los. E fiscalizando, você está ensinando como fazer as atividades. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe, ela fazia a escala, nós éramos em 7 filhos. E ela fazia a escala e colocava atrás da porta. Então, cada dia nós tínhamos uma responsabilidade. Quando ela voltava, minha mãe era professora para ajudar nas despesas da casa. Então ela voltava à tarde e ela ia ver o serviço de cada um e ela dizia, aqui não está bom, amanhã eu quero ver melhor. Eu fazia isso também com os nossos 2 filhos, fiscalizando e ensinando os nossos filhos. Minhas queridas irmãs, isso é dedicação. Isso é disposição em gastar tempo a serviço do seu lar. E servindo o seu lar, você está servindo ao Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a desenvolvermos pelo menos essas 2 qualidades apresentadas nesses 5 versículos, que é a fidelidade, que é a dedicação, que é a disposição. Como você tem sido como esposa, como mãe? Meu desejo é que você possa ser usada como um instrumento do Senhor dentro do seu lar. Que você possa dizer, eu e a minha casa temos servido ao Senhor. Deus tem nos colocado como instrumentos. E nós é que passamos a maior parte do tempo dentro de casa, na organização
na educação, no cuidado com os nossos filhos. Como você tem sido essa mulher? Gálatas 2:20 diz, eu gosto muito desse versículo, ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Minhas queridas irmãs, não é mais a Ruth que vive, mas é Cristo que vive através de mim. Por isso que as minhas palavras, por isso que o meu pensamento, por isso que as minhas ações são diferentes, porque eu tenho Cristo que me capacita. Eu tenho o Espírito Santo que me instrui. Como é precioso ser a mulher virtuosa de Provérbios, porque eu sou uma filha do Senhor. Que sejamos mulheres dedicadas, que sejamos mulheres fiéis, comprometidas primeiramente com o Senhor e depois com a nossa família, com o nosso lar. Isso é ministério. Às vezes a gente acha que ministério é só pastoral, é missionário. Não. Qualquer coisa que você faz, seja em casa, limpando um chão, fazendo uma comida, isso é ministério. Faça da melhor maneira possível. Você é uma missionária. Se você é uma serva do Senhor, você é uma missionária. Eu agradeço muito essa oportunidade. Deus abençoe irmãs poderosamente. Um dia ainda quero conhecê-las e que Deus possa a cada dia sustentá-las e fortalecê-las. Muito obrigada mesmo pelo convite, minha querida filha, e eu quero dizer que foi um privilégio compartilhar a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado por ter tido esse momento de compartilhar a tua palavra. Como ela é preciosa, Deus, e como ela tem transformado a minha vida. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu agradeço pela vida da Arlinda, nossa filha preciosa, e de cada uma dessas irmãs. O Senhor conhece a necessidade de cada uma. Que o Senhor derrame da tua graça, da tua bênção, que o Senhor fortaleça, o Senhor abençoe cada lar. O Senhor sabe, ó Deus, daquilo que cada uma precisa, Senhor. Que o Senhor derrame bênção sem medida. Abençoa o Senhor rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Deus abençoe ricamente.